Muito bem. Boa noite para vocês. Hoje nós estamos finalizando os nossos trabalhos da segunda etapa e vamos estudar então a teoria do Erik Erikson, que é um outro desenvolvimentista muito importante, ele é psicanalista também, um neopsicanalista, e construiu uma teoria muito interessante do desenvolvimento humano, baseado naquela ideia do desenvolvimento por toda a vida, aquela corrente que eu falo com vocês do lifespan, que o desenvolvimento ele não para na adolescência, né? Ou os estudos sobre o desenvolvimento eles não param na adolescência, eles continuam até o final, até a velhice, né? Até o final da vida. Então é muito interessante a teoria dele e é uma teoria muito aceita, né? Muito relevante para a psicologia. Então eu vou descer o material aqui. Ok para vocês? Estão tendo acesso aí à apresentação? Sim. Ok. Então vamos lá. Então, a teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson. Foi um material que eu enviei para vocês, né, na semana passada, mas que a gente não teve como discutir com vocês. A teoria dele, né, é psicossocial, ou seja, ela leva em conta as relações sociais que o indivíduo faz ao longo de toda a sua vida. Então, vamos ver como é que isso acontece, né? Então, aí está o Erik Erikson, né? Ele é alemão, nasceu em 1902, foi para os Estados Unidos em 33 e faleceu em 94. Os pais deles os pais dele, né, dinamarqueses, e ele foi criado por outra pessoa, né, e até acreditava que esse outro senhor, né, Theodor Mondor, ele era o pai dele. Então, tem uma história assim. O desenvolvimento psicossocial para o autor é sinônimo de desenvolvimento da personalidade e decorre ao longo de 8 estágios, que no seu conjunto constitui o ciclo da vida. Cada estágio corresponde à formação de um aspecto particular da personalidade. Então, o Erik Erikson, ele respeitava muito, e como psicanalista respeita a teoria freudiana do desenvolvimento psicossexual, mas ele acredita que também faltava alguma coisa nessa teoria para explicar esse desenvolvimento da personalidade, que eram as influências do desenvolvimento social. Então, através das relações, dos relacionamentos sociais, das interações sociais com as outras pessoas, havia uma influência muito grande no desenvolvimento dessa personalidade. E ele constrói essa teoria baseada em 8 estágios, dividido em 8 estágios de vida, né, de ciclos de vidas diferentes, onde a gente vai ver aqui agora. Olha que interessante. Aqui para a gente ter, né, a ideia do desenvolvimento ao longo do tempo, né, por toda a vida, passando pela primeira fase, segunda fase, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, né? São 8 fases de vida que vão construindo a personalidade da pessoa. E ele coloca, a gente vai ver isso aqui também, que em cada fase dessas de vida, o indivíduo ele fica frente a uma tarefa para ele cumprir. Então, cada fase traz para ele um desafio, onde ele vai ter que sair disso de uma forma positiva ou negativa. Então, né, são as duas formas de se sair desse desafio ou dessa crise, né, também chamada teoria das crises, né, crises das idades. É muito interessante, olha só. Eu falei para vocês, né? Oi? Alguma dúvida aí? Eu já disse para vocês que ele era um neopsicanalista, então ele também tem na sua teoria, né, ele se preocupou com o desenvolvimento da identidade pessoal, ou seja, o quem sou eu, né, essa construção dessa identidade de cada pessoa. Então ele acreditava, ele aceitava aquela teoria, né, perspectiva dinâmica, histórica do Freud,
mas além, ele achava aquilo que eu disse, né? Ele precisava levar em conta o ambiente social e o seu impacto sobre esse desenvolvimento da personalidade. Então, ele deixa, né? O foco deixa de ser a preocupação unilateral, ou seja, só do indivíduo, com as forças dele, né, intrapsíquicas, e passa a ser uma análise histórica da estrutura da organização social em que essa criança se encontra e das relações interpsíquicas entre criança e o seu meio social, a estrutura e a dinâmica dele. Então, ele traz para esse desenvolvimento as influências sociais, as interações interpessoais e pessoais que essa criança vai fazendo ao longo do tempo, né, da vida, para que ela construa, então, essa identidade pessoal. E essa construção, ela é ao longo de toda a vida. Então, a tese dele é que na evolução do homem, os modos instintivos de funcionamento transformaram-se em modos psicossociais, né? Então, assim, enquanto Freud fala da evolução psicossexual, daquela energia pulsional, né, que está a libido, né, está catequizando ali áreas do corpo, ele fala da evolução psicossocial, que é desenvolvida até a velhice. Então, o processo de desenvolvimento para ele é governado pelo princípio epigenético, ou seja, qualquer coisa que se desenvolve tem um plano básico do qual as várias partes emergem, ou seja, existe um princípio, né, esse princípio da gênese, vamos dizer, do desenvolvimento, que começa lá né, no bebê, quando ele nasce, a partir do nascimento, e que vai se desenvolvendo ao longo das fases de idade, né? Então, esse é o plano básico, que depois as outras partes desse plano, ou seja, os outros ciclos, vão se construindo à medida que um ciclo mais básico é resolvido, né? Então, cada parte tem seu tempo crítico e decisivo de origem e ascendência especial, até que todas as partes têm emergido e se sintetizam num todo funcionamento integrado. Ou seja, você precisa cumprir uma tarefa própria da sua idade, né, da sua fase de idade, sua fase de vida, para que você saia muito bem lá na outra fase. Então, ele coloca que uma fase depende da outra, o sucesso de uma fase depende da outra. E que se você não cumpriu bem uma tarefa, por exemplo, durante a adolescência, né, o adolescente está aí às voltas com a construção da identidade, se ele não construiu essa tarefa, dificilmente ele vai conseguir ir para frente de uma forma positiva. Ele vai ter que, né, decidir isso, sair, rever essa crise, essa dificuldade da construção da identidade, para que ele possa depois passar pelas outras fases bem também. Então, a patologia para ele, né, surge quando determinada parte não tem a sua ascendência no seu tempo crítico, que vem a prejudicar toda a hierarquia das várias partes. As outras partes de vida, né, das tarefas que a gente precisa cumprir, elas necessitam das partes mais básicas, né, que são a infância, a adolescência, né, a juventude. Então, vamos lá. Ele fala que o desenvolvimento da personalidade é governado pela sequência e tempo apropriado de aparecimento dos vários estágios referentes à sucessão. Então, há uma sucessão de estágios aí, né, do 1 até o 8. Então, de energia instintiva, que é essa energia que Freud falava, né, que está investida nas diversas zonas do corpo, ele como psicanalista acredita nisso também, mas vai além. Ele fala também das funções psicossociais, de potencialidades para interação importante, né, significante com o ambiente físico e social, e é paralelo ao funcionamento psicossexual das zonas corpóreas. Ou seja, além desse desenvolvimento psicossexual de Freud, ele vem colocando, então, das interações sociais. Está claro até aqui? Então, o fator básico que determina qual parte do corpo é investida com energia é a maturação. Mas a patologia parece ser originada, né, de problemas nas interações de forças maturacionais e ambientais. Essa maturação não é só uma questão da maturação física, é uma maturação emocional, né? É uma maturação pessoal. A pessoa madura, ela cumpre as tarefas que são dadas, né, naquela idade que ela está. Isso significa maturidade.
para ele, né? A resolução adequada dos conflitos de uma fase é condição necessária para você passar para a fase seguinte. Então, a gente pode até fazer uma autoavaliação aqui, né, desse desenvolvimento da personalidade de cada um fazendo sua autoavaliação, né? Se cumpriu bem, se está passando legal, né, por essas etapas. Então, é um postulado, né, de uma passagem universal por 8 estágios. Esses estágios, né, eles caminham mais ou menos nas mesmas idades do desenvolvimento psicossexual. Então, a gente pode fazer um paralelo aí, né, das primeiras fases do Erik Erikson com as fases do Freud. Então, para a fase oral, uma fase dele, né, psicossocial. Para a fase anal, para a fase fálica, para a fase de latência, para a fase da adolescência, aí acompanha as fases do Erik Erikson. Daí para frente, né, Freud não parou com a teoria dele, né, do desenvolvimento, e Erik Erikson continua até a velhice. Né? Então, a gente vai ver isso aqui agora. Ó. Então, a senescência, né, que fala aqui, ó, é por estender esse desenvolvimento por estágios até a senescência, ou seja, até a velhice. A senescência significa velhice. O que está acontecendo aqui? Não quer passar. Eu coloquei esse quadro aqui para vocês, ele foi tirado aqui da internet, né, de uma referência. Ele vem colocando mais ou menos as idades aqui embaixo, né, até 1 ano e meio, 2 anos, depois 3 anos, 6, 7, 12, 21, 25, 40, 60 e acima de 64. Então, essas, né, são a escada, vamos dizer, do nosso desenvolvimento da personalidade, segundo o Erik Erikson. Os nomes aqui vocês vão ver um pouco diferenciados nessa tabela, mas o sentido é o mesmo, tá? Mas a gente vai usar as fases que vêm nas próximas apresentações aqui, nos próximos slides. Vocês vão ver que tem um curso aqui, ó, que tem uma linha aqui, onde divide, né, a infância, né, até a adolescência, e depois da adolescência, né, a vida adulta. Então, mais ou menos 2 fases de vida, com 4 fases cada uma, olha, para serem cumpridas. Vamos lá. Então, a fase oral de Freud, né, as pessoas vão viver a primeira crise de Erikson, é a crise da confiança versus desconfiança. Vamos ver o que eu faço com esse negócio aqui, para não ficar atrapalhando. Então, o primeiro estágio, né, é a fase oral, onde a criança está, né, naquele envolvimento com a amamentação, e a maturação psicossexual, né, resulta do investimento da libido na zona oral. E serve para quê? Para autopreservação, comer, beber, respirar, tudo, né, envolve essa fase oral. Então, o primeiro modo de funcionamento psicossexual é a de incorporação, ou seja, pôr para dentro, né? E o único círculo de contato, né, de relação interpessoal é do bebê com a mãe. Então, é muito restrito isso, né? É quase que exclusivo, né, o relacionamento mãe-bebê na fase oral. Para Freud, né, significa essa incorporação do objeto. Incorporar é uma forma precursora de modos posteriores de introjetar, de colocar para dentro, né? Mecanismo pelo qual a criança se identifica com as pessoas significativas do seu ambiente, especialmente os pais. Ele vai aprendendo dos pais e trazendo para ele, né, como uma incorporação. São conceitos que a gente traz aqui primeiro, né? Ainda nessa crise, né, da confiança e desconfiança, o Erikson vai falar que a criança, nessa fase, né, da fase oral dela, ou da crise da confiança, ela tem que cumprir isso aqui, sair de uma forma positiva, ou seja, uma pessoa confiante, ou sai de uma forma negativa de uma pessoa desconfiada, né, com o mundo, com as pessoas. Então, ele diz o seguinte: se a criança é atendida prontamente nas suas, né, necessidades, se há uma mãe presente, um cuidador presente, que vai trazer o alimento na hora da fome, que vai trazer a caminha, né, na hora do sono, vai cuidar, vai dar higiene, tudo na hora da necessidade, esse bebê
ele vai passar por essa crise de uma forma muito confortável e confiando, de uma forma confiante no mundo. Então, quando a gente fala assim, a pessoa não confia em mim, não é que ela não confia, ela não tem, talvez, a confiança construída dentro dela, né? Então, ela vai, às vezes, quando ela sai dessa crise de uma forma negativa, que ela não foi atendida, né? Ou, nessa fase, ela cresce como uma pessoa que tem desconfiança pelo mundo, né? Com as pessoas, com as coisas, que as coisas não vão acontecer. Então, com o amadurecimento, né? Ela passa a incorporar, apropriar-se, observar, torna-se mais forte, porque ela percebe que o mundo está trazendo coisas boas para ela. Então, ela sai dessa crise de uma forma positiva, né? Então, do ponto de vista psicológico, a criança torna-se mais consciente de sua identidade distinta. Do ponto de vista social, aí tem o desmame, né? E a mãe gradualmente afasta-se da criança, retomando as suas atividades. E todos esses fatores levam à divisão dos sentimentos da criança entre imagens. Aqui já é uma concepção da Melanie Klein, né? Que ela fala das imagens da boa mãe e da mãe má. Então, assim, já é uma outra teoria, né, de uma outra psicanalista que coloca a mãe que satisfaz, a mãe que nutre, né, que o peito na hora que a criança está com fome, tudo, essa é a boa mãe. A mãe má é aquela que, não é que a mãe é má, né, mas é aquela ausência da mãe quando a criança necessita, tá ok? A resolução adequada dessa crise é o primeiro grande problema de adaptação para a criança e tem consequências importantes para o desenvolvimento da personalidade. Então, a personalidade ela começa a desenvolver lá na fase oral, lá nos primeiros anos de vida, né? Até os 2 anos, já começa ali, desde o nascimento. Por quê? Já vai se construindo, segundo o Erickson, a confiança versus desconfiança. Vou passar um pouco mais, porque o texto está todo aí, né? A gente não dá para a gente ler tudo, mas em síntese, isso, né? Muito bem. A segunda fase de Erickson é a crise da autonomia versus a vergonha e dúvida. Então, a criança passou de 2, 3 anos, ela está na fase dos 3 anos, ela está, para Freud, ela está na fase anal. Né? Então, nessa fase aí, para Erickson, a criança está construindo a autonomia dela ou ela vai ficar na vergonha e dúvida. Né? Então, a criança, ela batalha, né? Nessa batalha aí, né? Para se sentir autônoma, né? Ou seja, experimentar essa questão do segurar as fezes da fase anal, do soltar as fezes, dá a ela um sentimento de autonomia, dela ter controle sobre as próprias funções corporais. E se nessa batalha com os pais, né, que querem ensinar esse controle, que os hábitos sociais não for resolvido satisfatoriamente, a criança desenvolve um senso de vergonha e dúvida, ao invés de autonomia. Então, a criança pode sair daí, né, por exemplo, se sentindo envergonhada. Por exemplo, nada que eu faço está certo, ou eu não tenho coragem de fazer. Então, as crianças, né, mais envergonhadas podem estar, uma personalidade mais envergonhada ou com dúvida, pode estar ligada a essa fase de vida. A forma como os pais lidaram com o treino da higiene, que está muito ligada a essa questão do senso de autonomia. Então, a autonomia manifesta-se em várias atividades sociais ou motoras da criança que envolvem teimosia, né? Então, a criança, depois dos 2 anos, ela já começa, né, a não querer fazer aquilo que os pais conseguiam dela antes, né? Então, aqui tem até um exemplo. A criança se recusa a dizer, faça o favor, né? Pega isso para mim, por favor. Ela prefere ficar sem jantar do que falar, por favor. Porque ela está treinando a autonomia dela, né? E conforme for conduzido, se for à base de muito castigo, de muita crítica, né? A criança vai sair dessa fase de uma forma negativa e vai sair com dúvidas a respeito do seu, né? Do que ela é, do que ela, né? E a vergonha também. Então, a terceira fase, né? A crise da iniciativa versus culpa. A criança está na fase fálica, né? Está vivendo o complexo de Édipo lá para Freud, mas isso aqui tem uma influência, né? Ela também está vivendo aqui, ó, as habilidades linguísticas, né? Ela já começa com a né? A gente viu isso em Piaget, né? Com a época que a linguagem fica muito desenvolvida, locomoção, socialização,
elas ficam imaginativas, né? Com essas atividades imaginativas, eu coloquei aqui de roleplay, né? Roleplay, que significa teatro, dramatização. As crianças nessa idade, elas têm muito isso, né? Inicia-se a competir, então, com o genitor do mesmo sexo, que a gente viu lá em Freud, que era o complexo de Édipo, lembram? Então, associado a isso, né, a criança, com a iniciativa, o senso de autonomia dela, ao medo de ter usurpado poderes que não lhe cabem de direito, né? E um consequente sentimento de culpa e medo de punição. Então, em geral, a criança forma uma identificação do ego baseado na combinação do pai e da mãe. Nessa fase se dá a transformação de parte do ego no superego. Então, nessa fase aí, no finalzinho, lá para os 6, 7 anos, a criança está construindo, então, aquilo que a gente viu, né, de Freud lá, o superego. E, segundo o Erickson, a resolução desse conflito entre iniciativa e culpa, quando ele é bem, né, bem resolvido, a criança vai adquirir um senso de responsabilidade moral. Então, essa criança tem iniciativa, ela vai à frente, ela resolve as coisas dela, né? Ou ela fica se sentindo culpada, né? Que ela sente que ela está inadequada, que tudo que ela fez está errado. Né? Então, pode ser um desenvolvimento de uma personalidade dessa forma, né? Negativa. Muito bem. A crise da competência é a quarta crise agora, a crise da competência e da inferioridade. Então, na fase de latência, a gente viu lá com Freud, a criança já está na fase escolar, né? Ali no ensino fundamental. Então, ela vai de 5, 6 anos até mais ou menos 11, 12. Nessas interações sociais, as crianças começam a desenvolver um senso de orgulho, né? Do que elas sabem fazer. Hoje eu escutei, né, de um pai falando que a criança dele está com 8 anos, ela já quer montar um negócio de fazer bolo, né, cupcakes, né, fazer bolinhos e vender. Então, assim, eu até lembrei disso, porque é uma fase que Erickson chama de industriosidade. No livro de vocês, aqui na página 113, né, começa a teoria de Erickson, ele vai falar sobre industriosidade, ou seja, a criança ela tem um prazer enorme de construir coisas. Então, na escola, né, se constrói muitas coisas, se constrói conhecimentos, se constrói experiências, se constrói maquetes, né, eles adoram fazer maquetes, experimentar, fazer substâncias, né, transformar substâncias, né? Então, haver a transformação dos materiais, isso tudo é dessa época. E a criança, ela vai construindo na personalidade dela uma competência, né? Quando ela consegue fazer isso bem, quando ela é elogiada, ela é incentivada, ou a criança vai sair dessa fase com sentimento de inferioridade, de não ter conseguido, não conseguido aprender, não conseguiu construir nada, né? Ela se sente inferior aos outros. Então, isso demanda muito de como os pais, professores, né, vão lidar, né, com essa criança aí, com as habilidades dela, né, de confiança na habilidade, de incentivo, motivação, para que ela construa, que ela saia dessa crise, né, de uma forma saudável, positiva, que é sentindo-se competente. Muito bem. A quinta crise é a crise da identidade versus confusão de papéis. Aí a criança já entrou para a adolescência, né? A grande tarefa dos adolescentes, né? Construir a identidade, esse quem sou eu, né? Que ele vai levar aí essa construção para frente depois. Mas esse papel essencial, o senso de identidade pessoal, né? Que vai influenciar o comportamento e o desenvolvimento do resto da vida da pessoa. Então, durante a adolescência, as crianças exploram sua independência e desenvolvem esse sentido de si, né? Aquelas que recebem incentivo, reforço adequado, elas vão emergir dessa fase com forte senso de si mesmas e uma sensação de independência e controle. Aquelas que permanecem inseguras, né? O que vai acontecer? Elas vão se sentir inseguras e confusas sobre si e sobre o futuro. Né? Então, isso aí vai dando para elas muitas consequências negativas. Então, essa fase da adolescência também é muito importante, né? Porque está vivendo a crise da identidade. Quando isso aqui não é resolvido satisfatoriamente, a identidade, o senso de si, da importância que ele tem no mundo, né? Das qualidades que o adolescente tem,
A saída negativa é essa confusão de papéis. Ele não saber quem eu sou. Muitos adultos a gente encontra isso, né? E você pergunta quem é você? E ele não sabe nem definir, né? Porque ele não, nessa fase aqui, possivelmente, né, ele saiu dessa crise de uma forma negativa, por vários aspectos, né? Que Eric chama atenção, para que são aspectos das interações com as pessoas, com os pais, com os amigos, com os pais dos amigos, né? Com famílias, professores, e por aí vai. Então, a influência social, tá vendo, gente, para o desenvolvimento da personalidade, segundo o Eric, é importantíssimo. Chega na sétima crise, então, que é a crise da geração versus estagnação. Aqui Freud parou lá na adolescência, né? E Erickson continua. Então, assim, o adulto maduro, né? Após os 20 anos, os adultos estão às voltas de quê? De criar, de gerar coisas. Então, trabalha-se para construir, para adquirir imóveis, adquirir cursos, adquirir, né, bens materiais, adquirir família. Então, essa geração, né, gerar algo bom, gerar coisas positivas, é a grande crise, né, que vive, então, os adultos maduros aqui. Ou ficarem estagnados. Então, vocês veem, às vezes, né, pessoas de 30 anos aí que estão dependentes dos pais, que moram com os pais e dependem deles, ainda com o sentimento de que eles não estão gerando nada. Porque essa é uma fase de geração, né? De gerar coisas boas, né? Então, coisas boas no trabalho e na família. Aqueles que não conseguem atingir isso, eles vão se sentir improdutivos e não muito envolvidos no mundo, né? Então, ser orgulhoso das suas realizações, ver seus filhos se tornarem adultos, desenvolver um senso de unidade com seu parceiro de vida, são relações importantes dessa fase. Então, é necessário que tenha bastante cuidado, né, com essa fase também, assim como todas as outras, para que o sujeito saia de uma forma positiva, com esse senso de realização. E, por último, a crise da esperança versus desespero, né? Ou seja, na velhice, né, o idoso, né, ele vai ter a sensação de que ele foi feliz, de que ele construiu, de que ele realizou, que ele teve uma vida plena, uma vida boa, e que agora ele pode, né, sentir essa plenitude na velhice. E quando o idoso não sente isso, quando ele vê que ele não construiu nada, que a família desagregou, que todos os negócios que ele fez deram errado, que ele não conseguiu, né? Ele chegou às vezes até muito doente, ele não se preparou para o futuro, às vezes está com uma dependência financeira de parentes ou de algum órgão aí, ele vai sentir então o desespero, ou a desesperança, né? Ou o desespero, aquela sensação de não ter dado conta e que não há mais tempo para ele fazer isso. Porque, né, já está idoso, já não tem mais energia, não tem força e saúde, não há tempo. Então, quando o adulto resolve, né, satisfatoriamente todas as crises, inclusive esse senso de ter criado, ajudado os outros, né, ele está equipado com uma integridade pessoal. É o que a gente chama de realização pessoal, né, a plenitude. Então, ele vai chegar aqui, né, encarando essa crise final, com esperança, né, com satisfação. Então, essa falta de integração do ego, né, quando ele não acontece a satisfação, vai levá-lo ao desespero. Então, tantos, né, idosos, né, com tanto sentimento de menos-valia, de que eles não conseguiram uma vida satisfatória. Então, isso acontece muito, né? Então, aí, ó, as 8 fases do homem, né? O bebê, a criancinha, vai crescendo, a adolescência, o adulto, né? o adulto jovem, o adulto e o idoso, né? E depois o final da vida, né? Então, assim, é a nossa vida. Tem aí no livro de vocês e outras referências que eu busquei aqui, né? Para fazer esse material. Então, pessoal, vamos sair aqui. Aí, voltando, vou botar para vocês. Ok? Nosso tempo está finalizando, né? A gente fez quase assim, dentro do tempo. Mas eu ainda queria ouvir vocês, saber se vocês têm alguma pergunta, por quê?
Nossa prova, né, já é na semana que vem, a nossa prova de 30 pontos. Os materiais, todos da segunda etapa suas já estão, né, comigo. Quem não entregou, faz a gentileza, manda para mim por e-mail. Se viu lá que não, né, não, eu vou dar um retorno, tá? Prometo que todos que eu recebi, né, eu passei a fazer isso, a dar um retorno de recebido, porque são aquelas atividades de Piaget, né? Aqueles períodos sensório-motor, operacional concreto, pré-operacional e operacional formal. E de Freud a gente viu, né, o id, o ego e o superego, e os mecanismos de defesa do ego. E, então, esses são os conceitos de Piaget, né? Então, esses são os trabalhos que vocês fizeram já enviados da segunda etapa, não é? E a prova vai ser prova de 3 questões. Eu estou pensando em colocar uma questão referente a Piaget, uma questão referente a Freud e uma questão referente ao Erik Erikson. E vocês já estão com esse material e estão aqui também, né, nesse livro de vocês aqui, ó. A gente vai ver a teoria do Erikson a partir da página 113, tá? Se vocês quiserem anotar. Tem alguma pergunta, pessoal? Eu sei que nós passamos muito rápido, né? Mas não é uma teoria complicada, não. É uma teoria das 8 idades do homem, né? Das 8 crises, onde uma crise depende da outra e que a crise bem resolvida, ela sai de forma positiva, saudável, e a crise mal resolvida vai causando consequências para frente da vida da pessoa. E que está tudo interligado com as interações sociais. Então, por isso ela é chamada de psicossocial. Desenvolvimento da personalidade construído através das interações sociais do indivíduo. Ok? Doutora. Oi. Oi, Marinalva. A prova vai ser feita em 4 pessoas de novo? Sim, grupos de 4 pessoas. E eu até acho legal vocês se organizarem e mandarem assim, porque 4 cabeças pensam melhor que uma, né? Às vezes a gente pensa uma prova e responde sozinha, às vezes você pensou equivocado, você perde grande parte dos pontos da prova. E aí, quando é 4, dá para ter uma discussão, né? E mais pesquisas. Isso. Mais alguma dúvida? Não? Aí eu acho legal. Eu acho que vocês, né? Nós caminhamos bem aí, a nossa ementa, né, os conteúdos todos que a gente precisava trabalhar na psicologia do desenvolvimento foram trabalhados. E no mais, se tiverem dúvida, né, mandem para mim no meu WhatsApp, viu? Fiquem à vontade, pode mandar por e-mail também se quiserem. E eu estou pronta para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem com relação a esses 3 desenvolvimentistas, né, que a gente chama. A gente vai chamá-los assim. São teóricos muito bons, muito referenciados. Nós temos também o Spitz, mas o Spitz não, a gente não vai ter tempo de trabalhar, né? O Spitz fala da ligação afetiva. O quanto é importante a ligação afetiva nos primeiros anos de vida. Então, se vocês tiverem curiosidade, estudem Spitz, né? Por conta própria aí de vocês, né? Vejam como é importante. Ele fala que uma criança que não tem vínculo com a mãe, ela pode até morrer no berço, né? O que ele chama de melancolia do berço. Se a gente tiver oportunidade na adolescência, quando a gente for trabalhar, né, o desenvolvimento 2, aí eu inicio com alguns vídeos para vocês terem contato com esse material do Spitz, que é muito bacana também. Mas basicamente é isso, a importância da ligação afetiva. No mais, quero agradecer a vocês, né? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, né? Eu quero dizer para vocês que eu estou muito bem, estou em paz, né? Estou passando, né, por um luto, mas que os exemplos, né, que meus pais deixaram, assim, têm ajudado bastante e que a gente precisa caminhar para frente, né? Com certeza de que também nós temos tarefas para cumprir nessa existência nossa e que nós possamos fazer isso de uma forma muito positiva e muito saudável.